O Gordinho chegou, o Gordinho voltou e voltou com mais filosofia para você. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao projeto Construindo Vencedores. Comigo, professor Luiz Dudu, seu professor de filosofia e também de história. E vamos continuar trabalhando dentro da nossa matriz de filosofia. Agora nós vamos falar, olha que tema maneiro. Esse tema de filosofia, meu amigo, ele vai servir para você para sociologia, filosofia, história, geografia na parte humana, porque você sabe que geografia é dividida em parte física e parte humana. Então na área de geografia humana vai te servir também. E sabe para que vai servir também? Pode servir para você para repertório, para sua redação. Então olha só esse tema aqui, ó. Os desafios da política do novo milênio. Então nós vamos continuar falando de filosofia política. Nos outros vídeos, nos dois vídeos anteriores, nós trabalhamos a filosofia dentro da perspectiva grega e da perspectiva romana e trabalhamos as questões voltadas para a política teocrática dentro da perspectiva da visão da igreja, da formação do Estado teocrático. Então agora nós vamos adentrar nas principais características da filosofia moderna. E principalmente na busca pelo antigo regime e o retorno à valorização da razão humana ideal que era dos gregos, em contraposição aos regimes ideológicos absolutistas que surgiram durante o período medieval. Então, os desafios da política no novo milênio, com toda certeza esse tema vai fazer a diferença. Esse tema vai ser top para a sua preparação. E nós vamos falar também de política contemporânea, para a gente encerrar esse tema e partirmos então para um novo tema que vai alavancar a sua aprovação. Então vamos lá? Vamos comigo? Vou botar aí na tela para você. O que é filosofia moderna? Então quando nós falamos de filosofia moderna, nós estamos falando da filosofia que surge entre 1453 a 1789. Então a filosofia moderna ela busca romper com o antigo regime e também romper com os ideais teocráticos que eram base para o antigo regime. Quando nós falamos de filosofia política moderna, nós temos alguns nomes que são importantes aqui. E quais nomes são importantes? Thomas Hobbes, Maquiavel, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Kant, Hegel, René Descartes, dentre outros nomes que vão, com toda certeza, influenciar os aspectos políticos e filosóficos dentro do período moderno. Então, olha só, olha lá. Então, a filosofia política moderna, ela vai trabalhar a reflexão sobre o Estado. E quando nós falamos de Estado aqui, estamos falando do Estado absolutista. Estado absolutista. E o poder e os direitos individuais. O poder do absolutismo e os direitos do indivíduo. E os direitos do indivíduo. Surge entre os séculos XV e o século XVIII. Século XV, século XVIII. Já ensinei você a encontrar, a identificar o século pelo ano. E vai quebrar com a visão teológica do período quê? Do período medieval. Qual é a visão teológica que nós trabalhamos na aula anterior? O teocentrismo. Teocentrismo. Tanto o teocentrismo do ponto de vista cristão, que surge dentro da perspectiva filosófica de Santo Agostinho e Tomás de Aquino, quanto da perspectiva também islâmica, que surge também durante o período medieval, lá na divisão entre xiitas e sunitas. A centralidade no indivíduo, então aqui nós vamos ter a ideia de antropocentrismo, centrado na razão. Isso aqui é uma volta aos ideais dos gregos.
e no contrato social, que eu já expliquei para você o que era nas aulas anteriores. Contrato social do Rousseau. Rousseau, filósofo iluminista, trabalhou a teoria do contrato social, inclusive ele tem um livro com esse nome, do contrato social, onde, basicamente, resumindo para você levar isso para sua prova, o indivíduo nasceu, e quando esse indivíduo nasce, ele assina um contrato invisível, chamado de contrato social, onde ele deixa parte dos seus direitos de liberdade, em detrimento de receber proteção e recursos básicos do governo. Trazendo para a nossa atualidade, seria segurança, saúde e educação, ok? Então, essa é a perspectiva do contrato social. Essas são as principais características da filosofia política moderna, principalmente em questionar o quê? Principalmente em questionar a autoridade do Estado. O Estado que era absoluto, o governante que tinha todo o poder acumulado nas mãos, pelo menos em 3 esferas: política, econômica e religiosa. A exemplo do rei Henrique VIII, que quando quis se casar com a sua amante, chegou até o padre e pediu permissão. O padre católico virou para ele e falou: não. Vai casar não, com outra mulher não, porque o casamento é só um. Casou uma vez, é uma carne só, já era. Aí o rei virou para ele e falou: ah, é mesmo? Então faz o seguinte, pega seus paninhos de bunda aqui, seus padres, seus reis, vai todo mundo embora do meu país, porque eu vou fundar uma outra igreja. E ele fundou a igreja anglicana. Então nós temos, em alguns reinados absolutistas, a partir da formação do Estado Nacional no período moderno, que vai acontecer a partir de 1453, formação do Estado Nacional inglês, do Estado Nacional português, com a Revolução de Aves, do Estado Nacional holandês, francês, espanhol, um pouco antes, na verdade, né? Ali entre 1100, 1300, até o iniciozinho ali do século XV, a gente tem alguns estados nacionais se formando. Então o rei Henrique VIII virou para ele e falou assim: mete o pé. Dentro dessa perspectiva, obviamente, que nós vamos ter alguns reis que vão acumular essas 3 funções: política, econômica e social. Ou seja, ele controlava tudo, ele mandava em tudo. Então essas são as principais características do período moderno. Qual é o contexto histórico? O contexto histórico é o contexto do período moderno, das grandes navegações. Então nós vamos ter aqui o início das grandes navegações, que é o período onde o homem europeu vai cair no mar. Ele caindo no mar para descobrir outros territórios, para explorar e também manter suas relações econômicas com países orientais. Surge então o renascimento, que é a valorização do ser humano dentro da perspectiva antropocêntrica, pelo menos em 3 esferas. Quais são? Artística, cultural e urbana. Urbana no sentido de que as cidades agora terão novamente uma perspectiva mais central. As cidades agora voltarão a ser o centro das atividades econômicas, que durante o período medieval deixaram de ter a sua importância em detrimento do espaço rural. Com a chegada do período moderno, nós vamos ter um fenômeno que nós chamamos de êxodo rural. E o que foi o êxodo rural? É a saída, é a migração, olha só, é a migração da galera do espaço urbano para onde? Desculpa, eu coloquei espaço urbano, é o contrário. Deleta. A galera tá saindo da onde? Do espaço rural. Eles estão saindo do espaço rural e estão migrando para onde? Para o espaço urbano. Aí nós vamos ter a importância das cidades dentro da construção do período moderno, principalmente das suas perspectivas ideológicas. Então a cidade passa a ter novamente a sua importância. Esse fenômeno nós chamamos como êxodo rural. Pode aparecer em geografia, viu? Êxodo rural. Pode aparecer também conurbação, que é o encontro de 2 cidades. Quando 2 cidades se encontram, esse fenômeno nós chamamos de conurbação. E todos esses conceitos são trabalhados aqui dentro desse período. São conceitos que vão influir sobre os aspectos políticos. Depois nós temos então a reforma protestante, que vai acontecer quando, professor? Quando? 1517, com Martinho Lutero.
na Alemanha. Martinho Lutero, monge agustiniano, olhou para a Igreja Católica e falou assim: vocês estão pregando errado. Vocês estão dizendo que a galera, para ter perdão de pecado, a galera tem que vir aqui, fazer as orações, rezar 10 Ave Maria, um Pai Nosso e pagar 500 conto e ir embora que está perdoado. Tá errado isso aí. E ele leu a Bíblia em Romanos 5 e concluiu que a justificação era pela fé. E aí, a intenção de Lutero era reformar a igreja. Ele queria reformar a igreja. No entanto, não conseguiu. O que aconteceu? Foi excomungado. Sendo então excomungado, e depois da sua morte, seus seguidores dão seguimento aos seus ideais e fundam a Igreja Luterana. Com isso, nós vamos ter o presbiterianismo de João Calvino, fundamentado nas teorias do sola Cristo, do sola gratia, do sola fide, do somente a glória de Deus, do sola deo gloria e do sola escritura, fundando ali então a doutrina da eleição e da predestinação. Depois nós vamos ter o anglicanismo, depois com Henrique VIII, o metodismo com John Wesley, o movimento anabatista e assim sucessivamente. Então a reforma protestante é um contexto muito presente dentro dessa mudança política que está acontecendo no período moderno, é a cisão entre a Igreja Católica e o movimento protestante. Depois uma resposta da Igreja Católica com o movimento da Contra-Reforma. Formação dos Estados Nacionais. Aí nós vamos ter o quê? O que é formação dos Estados Nacionais, professor? Formação de países. Olha lá, Portugal, o Reino Britânico, Espanha e assim sucessivamente. Revolução científica, fundamentada na razão, avanço da ciência. Nicolau Copérnico, Galileu Galilei. Ascensão da burguesia, classe social que estava em ascensão e viria substituir a nobreza, dividida em duas classes, a alta burguesia e baixa burguesia. Isso vai ficar mais evidente quando a gente chegar lá em história, quando a gente chegar em história, em Revolução Francesa, 1789, aí nós vamos ter jacobinos de um lado, girondinos de outro. E aí o capitalismo. Capitalismo, modelo econômico baseado na propriedade privada no livre mercado. Principal teórico também foi um filósofo iluminista chamado Adam Smith. Ok? Esse é o contexto histórico. Características da filosofia política moderna. Racionalismo, baseado na razão. Isso aqui é uma volta aos ideais do povo grego. Sócrates, Platão e Aristóteles. Empirismo. Quem é o pai do empirismo? Quem é o pai? Locke. John Locke, também considerado filósofo iluminista desse período. O racionalismo é o conhecimento que você pega aqui, já falei isso para você. Você está estudando aqui, racional. Conhecimento por dedução. Conhecimento por indução é o empirismo, baseado na experiência. Na sua prova vai aparecer a nomenclatura experiência sensorial, tá? Experiência sensorial. Então esses são os dois tipos de conhecimento. Defesa da liberdade individual. Isso aqui é com o movimento iluminista. Então o movimento iluminista, ele tinha um ideal do seguinte: nós vamos iluminar o quê? Iluminar as pessoas com o nosso conhecimento. Então o conhecimento é a luz, o conhecimento é o sol, no mesmo estilo lá do mito da caverna de Platão, no livro Texto da República de Platão. E a galera que não conhece os limites de sua liberdade, ou a ampliação, melhor dizendo, da sua liberdade, deveriam então ser iluminadas com esse conhecimento. Aí vem defesa da liberdade individual, discussão do contrato social. Isso aqui é quem? Isso aqui é o Rousseau, já falamos disso. Crítica ao absolutismo, mas vai aparecer também crítica ao antigo regime, que era a monarquia absolutista. Emergência da ideia de direitos naturais, que nós vamos chamar de justnaturalismo, e vai ser muito bem trabalhado aqui durante o período moderno. A ciência avança. A política avança, chega o período contemporâneo, e então nós vamos chegar nas questões democráticas dentro dos dias que nós vivemos. Mais especificamente, dentro da nossa política da América Latina, mais especificamente também do Brasil. Então olha aí na tela. Sociedade democrática.
O poder não se identifica com os ocupantes do governo, não lhes pertence. É sempre um lugar vazio que os cidadãos periodicamente preenchem com um representante. Democracia representativa. Mas podem revogar seu mandato se ele não cumpriu o que foi lhe delegado para representar. Há exemplo de 2 presidentes que nós tivemos na história do Brasil contemporâneo que sofreram impeachment: Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff. Então o exemplo é o seguinte: dentro de uma sociedade democrática, dentro do nosso modelo de democracia indireta, ou como alguns juristas também trabalham a nomenclatura de democracia semi-indireta, no sentido de que o Brasil acumula características da democracia direta com a democracia indireta. Mas quando nós falamos da escolha de um representante, essa característica, ela é uma característica da democracia indireta. Então, nesse sentido, nós escolhemos o representante. Inclusive, ano que vem, 2026, é a eleição. Para deputado, para senador, para presidente, governador. Então, é o momento de você colocar a mãozinha na consciência e escolher o seu candidato da melhor forma possível. Principalmente o candidato que esteja de acordo com seus ideais. Nesse sentido, então, se você foi lá, votou, o cara não representou, o cara se corrompeu ao longo do mandato, o que a sociedade pode fazer? Vai lá e decreta impeachment no cara. Vai lá e pede o impeachment do cara. Ou seja, a substituição dele por não cumprir com a representatividade a qual lhe foi delegada. Sociedade democrática, olha lá na tela, é a única forma política que considera o conflito legítimo e legal, permitindo que ele seja trabalhado politicamente pela própria sociedade. Ok? Então, sociedade democrática, a democracia aqui, ela é considerada a única forma que considera com que as reivindicações sejam legítimas e legais, permitindo com que a sociedade possa, então, buscar meios para adquirir direitos. Lembrando que a democracia aqui, ela surge em Atenas, democracia ateniense, nós falamos disso, e que ao longo dos períodos do desenvolvimento da filosofia, ela vai sendo aperfeiçoada, melhor discutida e aperfeiçoada durante o período do iluminismo, durante o período moderno. Os cidadãos são sujeitos de direitos, mas para a nossa Constituição também somos sujeitos de quê? De deveres. Então, dentro de um Estado democrático de direito, você não tem só direito, você também tem o quê? Dever. E esses deveres estão expressos aonde? Num documento que nós chamamos de Constituição Federal. No nosso caso, nós tivemos algumas constituições, se não me engano, 8 constituições. A de 1824, que é a primeira do período republicano, do período do Império. Depois a primeira republicana de 1891, a de 34 de vagas, a de 37 de vagas também do Estado Novo, 67, 69 e 1988, que é a Constituição que nós temos hoje, que vigora nos dias de hoje, ok? Então, dentro de um Estado democrático de direito, nós não temos apenas direitos. Ah, mas coisa tal é meu direito, mas isso aqui é meu direito, mas saúde é meu direito, educação é meu direito. E os seus deveres? Lembramos muito dos direitos, mas nos esquecemos dos nossos deveres. Então, caso tais direitos não existam nem estejam garantidos, tem-se o direito de lutar por eles e exigi-los. No caso do Brasil, isso fica mais explícito no período da redemocratização após a ditadura militar, que foi de 1964 a 1985, com Castelo Branco, Arthur Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, ok? Então olha lá. Então nós temos aqui direito versus necessidade ou carência versus interesse. O que isso quer dizer? Direito é tudo aquilo que dá ao cidadão, individualmente falando, uma causa natural da qual ele possa agir a qualquer momento que ele queira. Ok? Temos aí implícito o conceito de liberdade. Por exemplo, direito de ir e vir.
Você pode sair aí da sua casa agora e ir para onde você quiser? Pode. Está implícito dentro do seu direito de enviar a liberdade de você sair para onde você quiser. Mas nós temos, em um país com amplas desigualdades, um país, e você vai ver isso em geografia, que tem um índice de Gini gigantesco. O índice de Gini é um índice que vai aferir os níveis de desigualdade entre as principais capitais e regiões do Brasil. Uma necessidade extrema de que essas desigualdades sejam cada vez mais minimizadas. Mas quem é que se interessa por isso? Quem é que tem o interesse de diminuir ou não diminuir essas desigualdades? Então nós entramos num conflito aqui dentro da sociedade democrática. Direito, necessidade de carência e interesse. Olha lá na tela para você. Uma sociedade é democrática quando institui o quê? Direitos. Então ela é democrática quando os direitos são instituídos. Então o direito a voto, por exemplo, o direito de ir e vir, o direito de liberdade de expressão, de liberdade de cátedra, no caso dos professores, né? E assim sucessivamente. Olha lá. Igualdade perante as leis e os costumes da polis. Lembra o que é polis? Polis é um conceito lá da Grécia, né? Cidade, estado. Cidade, estado. Todos os cidadãos possuem os mesmos direitos e devem ser tratados da mesma maneira. Ou seja, isso é igualdade. Nós temos esse princípio lá no artigo 5º. No artigo 5º da nossa querida Constituição Federal. Ok? Esse é o princípio de igualdade. Liberdade. Todo cidadão tem o direito de expor em público os seus interesses e também suas opiniões. Vê-los debatidos pelos demais e aprovados ou rejeitados pela maioria. E deve acatar a decisão tomada o quê? Publicamente. Essa decisão tomada publicamente já é uma decisão tomada por quem? Tomada pela maioria. Então você sabe como é que funciona as questões democráticas. Você vota, você tem duas causas lá, né? Você tem duas ideias. Vamos votar para escolher qual das duas ideias nós vamos utilizar. Ganha a ideia que tiver mais votos. Esse é o consenso democrático que nós utilizamos, parte do princípio da liberdade, ok? No nosso caso, nós temos a liberdade individual concedida pela Constituição, e essa liberdade individual, obviamente, vai incidir sobre os seus direitos. Participação no poder. Todos os cidadãos têm o quê? Têm o direito de participar das discussões e deliberações públicas da polis. Olha lá, novamente, cidade-estado. No caso aqui, trazendo para os nossos dias, de deliberações, discussões e deliberações do Estado brasileiro, votando ou revogando qualquer decisão. Esse também é um conceito da democracia, que está intrínseco dentro da democracia, que é a participação no poder. Ou seja, a população escolhe os seus representantes, mas há momentos também que ela pode participar por meio de plebiscito, né? Então, nós temos todas as características que fazem com que o Estado brasileiro seja considerado um Estado democrático. Hoje, no mundo, nós temos países republicanos, democráticos, países que são considerados democráticos, e nós temos repúblicas teocráticas, né? Países que estão mais ali concentrados no Oriente Médio, e nós temos também ditaduras, países, né, que pertencem ao eixo ditatorial. Hoje, se explodisse... Ah, professor, mas e se hoje se explodisse, por exemplo, uma terceira guerra mundial? Nós estamos aí na iminência de uma terceira guerra mundial diante dos ataques, dos ataques israelenses ao povo iraniano. Estamos aí diante de uma tensão, de uma escalada de terror, inclusive entre também Rússia e Ucrânia. Se eclodisse uma segunda guerra mundial, uma terceira guerra mundial, que a segunda já teve de 39 a 45. Se eclodisse uma terceira guerra mundial, quais seriam os países que formariam os eixos, por exemplo? Formariam os grupos. Então você vai ter ali o eixo das ditaduras e aí as repúblicas democráticas. Lembre que o simples fato do país trazer o nome república não significa que ele seja uma república.
né? Então as repúblicas teocráticas têm mais características de ditaduras do que de repúblicas, né? É só você pegar países como Tunísia, como Turquia, como Irã, como Iraque, e assim sucessivamente você percebe isso. Então você tem um eixo das ditaduras, você tem ali, você tem a China, você tem a Rússia, você tem a própria Coreia do Norte, e você tem um eixo dos países democráticos. Aí vai entrar Estados Unidos, né? Vai entrar França, vai entrar o Reino Unido e assim sucessivamente, tá? Então nós vamos ter a diferença aqui, ó, na tela para você, entre democracia direta e representativa, tá? Democracia representativa é aquela que a gente vai escolher. Vai escolher quem? Um representante. Aqui a gente vai escolher um representante. Então a democracia moderna foi instituída na luta contra o antigo regime. Quando, professor, que isso aconteceu? 1789. Ué, o que aconteceu em 1789 mesmo? Hã? Responde aí pra mim, responde pro Godinho, Revolução Francesa. Jacobinos e giroldinos lutando pela queda do antigo regime, inclusive guilhotinaram, né? Guilhotinaram o rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta, né? Então nós temos aqui, na verdade, guilhotinaram tanto o Luís XIV quanto o Luís XVI e Maria Antonieta. E essa era uma proposta dos jacobinos, inclusive, né? Uma proposta dos jacobinos. Então, a luta contra o antigo regime era buscar a queda da monarquia absolutista. Buscando a queda da monarquia absolutista, obviamente que nós vamos ter a instituição de uma monarquia parlamentar, ou também chamada de uma monarquia constitucional, onde o rei está submetido à Constituição, ok? Então olha lá na tela. A República Liberal limitava os direitos políticos aos proprietários, profissionais e liberais. Aqui nós já estamos falando de uma perspectiva mais moderna. Então aqui após 1789, a política mundial ela vai avançar. E obviamente nós vamos ter dois grandes conceitos que vão se construindo ao longo do tempo. Um durante o processo das grandes navegações, mas ele vai ganhar forma mesmo durante o período da Revolução Industrial, que é o capitalismo. E no século XIX nós vamos ter então o socialismo marxista. Então nós vamos ter aqui, ó, dois blocos. O capitalismo e o socialismo. Ambos são o quê? Ambos são modelos econômicos. Comunismo é modelo de governo, não confunda. Então aqui é baseado na propriedade. Aqui é baseado na propriedade, o quê? Propriedade o quê? Privada. Objetivo, lucro. E aqui é baseado no quê? Na propriedade coletiva. E o objetivo é o quê? Planificação econômica. Ué, professor, o que significa isso aqui? Planificação econômica. Significa a interferência do Estado na economia. O Estado interferindo diretamente na economia. Esses dois conceitos vão sempre estar se degladiando. Sempre. E a maior acentuação dessa briga ideológica foi durante a Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, Estados Unidos como representante do capitalismo, União Soviética como representante do socialismo. E aí nós vamos ter então as repúblicas liberais, que vão trabalhar perspectivas mais voltadas para o capitalismo, né? Mas elas limitavam os direitos políticos aos proprietários e também aos profissionais liberais. Isso aqui vai trazer uma série de reivindicações, e aí os sindicatos vão começar a ganhar força e ter um papel significativo durante durante o processo de luta pelos direitos trabalhistas. Então as lutas socialistas, olha lá, ó, e de populares forçaram a ampliação de direitos políticos, porque dentro de um sentido mais reflexivo, quando a gente parte do ponto de vista liberal, o liberalismo
ele vai manter os privilégios. As lutas socialistas vão levar em consideração os direitos coletivos. No entanto, ao passar do tempo, a gente vai perceber que com a estrutura mais definida de regimes e governos socialistas, que esses interesses também eles passam a ser individuais. E aí acabam-se, então, dentro de governos socialistas, acontecendo também certas limitações de direitos, né? Isso se tratando de governos atuais, ok? Então, olha lá, na tela. As lutas populares e ampliação dos direitos civis foram as causas aí conquistadas durante as reivindicações, no caso do Brasil, mais ali pela redemocratização do Brasil, e o direito à informação. Então nós vamos ter aqui um autoritarismo social, uma hierarquia entre membros inferiores e membros superiores do quê? Da sociedade. Ou seja, aquela divisão social que a gente já conhece, né? Classe alta, média, aí você tem média alta e baixa, e classe baixa, né? Então você tem entre os membros superiores e os membros inferiores. Então a democracia ela tem que possibilitar o quê? Ela tem que possibilitar aquilo que a gente chama de mobilidade social, dando as oportunidades essenciais e as ferramentas necessárias para que as pessoas então possam melhorar e mudar de vida. Essa é a perspectiva atual da política, ok? Então olha só. Quais são as dificuldades que nós encontramos em relação, olha lá, aqui nós temos a primeira dificuldade, que é esse autoritarismo social, né? A segunda dificuldade para a democracia no Brasil, aí nós temos várias que são conhecidíssimas e podem ser o quê? Podem ser tema de redação. Pode ser tema de redação. Então nós vamos ter aqui, ó, racismo, machismo, discriminação e intolerância religiosa e também discriminação de classe, né? Desigualdade o quê? Econômica, exclusões culturais e políticas. Então aqui nós temos uma relação das barreiras que podem impedir com que a democracia avance no Brasil. Principalmente no Brasil, onde nós temos uma forte incidência de desigualdade econômica. Você pega, por exemplo, as grandes favelas. Você tem de um lado, em cidades como Rio de Janeiro, por exemplo, você tem de um lado a Zona Sul, aí você tem Copacabana, você tem Ipanema, e atrás ali de Ipanema você tem a favela do Cantagalo, por exemplo, a favela do Vidigal do outro lado. Então fica muito visível a desigualdade social. O nosso país, o Brasil, é um país de visíveis desigualdades sociais, ok? As nossas desigualdades sociais são aviltadas. Olha lá. Polarização entre o quê? Polarização entre privilégio e carência. Então, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Privilégio. Privilégio para a classe alta, né, meu bebê? Olha lá. Carência para quem? Para a classe baixa. Então isso prejudica o que nós chamamos de mobilidade social. Isso vai prejudicar a nossa mobilidade social. Show de bola? Tranquilo e sereno? Então vamos lá. Vamos resolver algumas questões para a gente poder consolidar os nossos conhecimentos, ok? 3 questõezinhas só para a gente poder consolidar tudo que foi falado até agora sobre filosofia política e contemporânea. E eu espero que essas informações sejam informações relevantes para a sua aprovação. Porque, como eu já disse, elas podem fazer parte até do repertório da sua redação. Então vamos lá comigo? Vamos lá comigo? Olha só. Questão de número 1. Deve-se... Deixa eu mudar aqui para o marca-texto, é melhor. Deve-se compreender, portanto, que um príncipe, olha lá, aquele conceito romano, viu?
e sobretudo o príncipe novo, não pode observar todas as coisas porque os homens são considerados bons, pois frequentemente para manter o Estado é obrigado a agir contra a fé, contra a caridade, contra a humanidade e contra a religião. Por isso é necessário que tenha um espírito disposto a mudar conforme os ventos e as variações da sorte. E como disse acima, não se afastar do bem, quando possível, mas saber entrar no mal quando necessário. Nicolau Maquiavel, o príncipe. Já percebeu aí? Essa questão é uma típica questão do Enem. Aquela que vai trabalhar conteúdo e interpretação textual. Então vamos lá? Diante do contexto de formação dos estados modernos, olha o que o comando está te pedindo. Formação dos estados modernos, Portugal, Espanha, Reino Unido. Maquiavel rompe com a tradição filosófica medieval ao propor uma nova concepção de quê? Olha lá, ó. Concepção de política. Segundo sua obra, o governante deve agir com base na realidade concreta e não em princípios morais e ideais. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Maquiavel, a ação política deve ser orientada prioritariamente pela, vamos lá? Letra A. Olha só, letra A. Subordinação da política à moral religiosa. Subordinação da política à moral religiosa, isso aqui é teocentrismo, letra A está errada. B. Defesa da virtude cristã como princípio orientador do Estado. Se a gente está rompendo, se o Estado moderno vai romper com os critérios religiosos advindos do período medieval, conforme está lá no texto. O texto diz. O comando da questão também falou. Olha lá. Diante do contexto de formação dos estados modernos, Maquiavel rompe com a tradição filosófica medieval. Se ele está rompendo com a tradição filosófica medieval, lembre-se que a tradição filosófica medieval é teocentrismo. É Deus no centro. A moderna é antropocentrismo. É o homem que está no centro. Então, como que a B pode estar certa? Defesa da virtude cristã como princípio orientador do Estado? Errado, cara. Errado demais. C. Preservação da liberdade individual. Vamos lá. Contra o absolutismo monárquico? Vamos para D? Efetividade dos meios necessários para manter a estabilidade do poder. E aí, pessoal? Efetividade dos meios necessários para manter a estabilidade do poder? Errou, pode marcar aí. Letra C. Preservação da liberdade individual. Contra quem? Contra o absolutismo monárquico. Absolutismo monárquico nós vamos chamar de quê? Antigo regime. Só que eu vou te dar uma dica aqui para essa questão. Essa questão é safada. Efetividade dos meios necessários para manter a estabilidade do poder. Isso aqui vai incidir sobre o quê? Sobre as questões democráticas também. Maquiavel vai trabalhar isso aqui. Mas só que a estabilidade do poder que é trabalhada em Maquiavel é a estabilidade para o bem. Não é a estabilidade para o controle governamental, que vai instituir uma ditadura. Então, letra D, errada, que faz mais sentido é a letra C. Pode marcar aí no seu material. Questão de número 1, letra C. Partiu? Questão de número 2, olha lá, ó, na telinha para você. Do jeitinho do Enem, ó, que coisa linda. Durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum que os mantém a todos em respeito, encontra-se uma condição que se chama de guerra. E essa guerra é de cada um contra cada um. Nessa guerra não há lugar para a indústria. Olha, não há lugar para a indústria. Porque seu futuro é o quê? Incerto. Consequentemente, não há cultura da terra, nem navegação, nem uso das mercadorias importadas por mar.
nem construção confortável, nem instrumentos para mover e remover coisas que exigem grande força, nem conhecimento da face da terra, nem cálculo do tempo, nem artes, nem letras, nem sociedade. Que questão linda! E o pior de tudo, há constante temor e perigo de morte violenta, e a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. No trecho, Thomas Hobbes, esse é um trecho de O Leviatã de Thomas Hobbes, justifica a necessidade da criação do Estado por meio de um contrato social. Por meio de um contrato social. Tá? Para ele, no estado de natureza, o ser humano vive em permanente conflito. Expliquei para você já o que é o contrato social. Contrato social, o indivíduo nasceu, vai assinar lá um contratinho invisível, tal, de consciência, abrindo mão de certa parte de sua liberdade para que o Estado possa lhe dar as questões mais básicas para que ele possa ali, de alguma forma, viver bem, né? Questões básicas para que ele viva bem. Só que o Thomas Hobbes vai trabalhar um conceito de quê? Um conceito de conflito. Isso nós trabalhamos lá nas nossas primeiras aulas sobre filosofia política. Se você não assistiu, ainda nós temos filosofia política parte 1 e filosofia política parte 2, tá? Então esse conflito se dá entre os interesses. Lá para Platão, esse conflito vai ser entre o interesse pessoal, entre a cólera, a raiva e a razão, e o desejo de se fazer o bem. Então vamos lá, a solução proposta por Hobbes para superar essa condição de guerra, essa condição de conflito. A criação de um Estado democrático, que garanta a participação de todos. E aí? Não é essa ideia trabalhada por Hobbes aqui, ok? B. A submissão dos cidadãos a um soberano absoluto que mantenha a ordem. Então olha só, o que o comando da questão está te pedindo? Entenda. Ele está pedindo para que vocês, no trecho, Hobbes justifica a necessidade da criação do Estado por meio de contrato social. Show de bola, já te expliquei o que é. Para ele, no estado de natureza, o ser humano vive em permanente conflito. Qual é o conflito que ele vive? A questão está te pedindo aqui não é o conceito de democracia trabalhado por Hobbes. Não é o conceito de democracia trabalhado por qualquer outro filósofo. Ele está perguntando qual é o estado da natureza. O indivíduo nasceu, e quando ele nasce, olha o conceito do contrato social. Ele nasce, ele vai se submeter à autoridade de alguém. Não é assim? Então, qual é o conflito? O conflito permanente que esse homem vive. Letra B. Olha lá que coisa linda, para ver se você entendeu. Olha a letra B. A submissão dos cidadãos a um soberano absoluto, monarquia absolutista, que mantenha a ordem. Note que ele não falou ordem social, ele só disse ordem. Então letra B é o nosso gabarito. A questão não está pedindo para você identificar conceito de democracia. Não está pedindo para você identificar conceito de democracia. A questão está pedindo para que você identifique qual é a natureza e o conflito proposto por Thomas Hobbes dentro do seu livro O Leviatã. Vamos lá, Durante o tempo que os homens vivem sem um poder comum, que os mantenha a todos em respeito, enquanto uma condição que se chama de guerra. Aqui, ó, guerra, conflito. E essa guerra é de cada um contra cada um. Olha lá. Nessa guerra não há lugar para indústria, porque seu fruto é inseto, consequentemente não há cultura da terra, nem navegação, nem uso de mercadorias importadas por mar, nem construção confortável, nem instrumentos para mover e remover coisas que exigem grande força, nem conhecimento da face da terra, nem cálculo do tempo, nem artes, nem nada. Não tem nada que supere essas questões conflituosas. E o pior de tudo, há constante temor e perigo de morte violenta. A morte do homem é solitária, pobre, sólido. Então ele só pode estar falando de quê? Submissão do cidadão a quê? A um governo absoluto que o mantenha. Olha essa última parte aqui, ó. E o pior de tudo, há constante temor, perigo de morte violenta, e a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Quem é que faz isso? O monarca absolutista que coloca medo de todo mundo. Então pode marcar aí, sem medo de ser feliz, letra que é letra B. A dissolução do Estado em prol da liberdade dos indivíduos, dissolução do Estado deixa a letra C errada.
Letra D, a distribuição equitativa de riquezas. O texto está falando disso? O texto não está falando nem de democracia. Por isso que ela está errada. D errada. A defesa da soberania popular e da vantagem geral, também errada. Então, questão de número 2, pode marcar esse meio de ser feliz. Letra B. Última questão desse bloco, meus queridos. Última questão. Vamos lá comigo. Na tela para você. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se o quê? Acorrentado. Olha lá. Cresce senhor dos outros e, no entanto, é mais escravo do que eles. Como se operou essa mudança? Ignoro que cresce senhor dos outros, no entanto, é mais escravo do que eles. Como se operou essa mudança? Ignoro que é e que pode legitimá-la. Julgo poder resolver essa questão. Ok? Então, ó, vamos ler de novo. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. Cresce senhor dos outros. Olha só, cresce senhor dos outros. E, no entanto, é mais escravo do que eles. Isso é Rousseau falando. Como se operou essa mudança? Ignoro que pode legitimá-la. Julgo poder resolver essa questão. Rousseau, do Contrato Social. Esse livro aqui você precisa ler, tá? No trecho, Rousseau reflete sobre a contradição entre liberdade natural e as estruturas sociais opressoras, que foram construídas de modo político. Para ele, o contrato social não deve submeter os homens a um soberano absoluto, mas sim garantir o quê? Olha lá, ó, liberdade por meio da coletividade. Se ele está falando coletividade aí, nós estamos falando de quê, gente? Nós estamos falando de democracia. Então, olha lá. Nesse sentido, a proposta de Rousseau defende que a verdadeira liberdade consiste, letra A, obedecer às leis impostas por um governante absoluto que garante a ordem. Se a gente está falando que essas estruturas aqui são opressoras, como que a gente vai obedecer a leis impostas por um governante absoluto? Letra A errada. B, subordinar-se à vontade de uma elite esclarecida capaz de conduzir a sociedade. Subordinar-se, deixa a letra B errada. C, praticar a liberdade natural. Vamos lá. Onde cada indivíduo age segundo seus próprios interesses. Se o indivíduo está agindo sobre seus próprios interesses, eu tenho democracia aqui? Se eu estou agindo sobre meus próprios interesses, eu tenho democracia? Não tenho. Então, agir sobre os próprios interesses deixa a letra C o quê? Errada. D, seguir as normas estabelecidas pela vontade geral, que representa o bem comum. Letra D. E aí? Olha lá, ó. Seguir as normas estabelecidas pela vontade geral. Então, eu tenho democracia, né? Que representa o quê? Que vai representar o meu bem comum. Pode marcar aí letra D. Sem medo de ser feliz. Desistir de qualquer pacto social. Desistir, deixa a letra E errada. Desistir de qualquer pacto social para viver segundo as leis da natureza. Com isso terminamos mais um bloco de filosofia. Agora nós trabalhamos as questões filosóficas e políticas do ponto de vista da modernidade e do ponto de vista da contemporaneidade, conceitos importantíssimos que vão influir sobre geografia, sobre história, sobre o seu repertório lá na redação. Então, segura todas essas dicas aí, porque com toda certeza elas farão a diferença na sua preparação, na sua aprovação, para o objetivo que você quer alcançar, que é a aprovação nessa Universidade Federal, no curso que você quer, seja direito, seja medicina, seja engenharia, seja qualquer curso que você queira fazer, a universidade pública é o seu lugar. É para isso que você está estudando com a gente, para você ser aprovado.
A universidade pública com toda certeza vai alavancar a sua carreira, enquanto nós aqui estamos alavancando o seu processo de estudo e a sua aprovação com as nossas aulas. Então fica com a gente, daqui a pouco eu vou voltar com mais filosofia para você, para que a gente possa nos aprofundar e assim trazer mais dicas importantes para a sua aprovação. Beijo do gordo, até a próxima, forte abraço, tchau, tchau.